por exemplo, uma coisa simples, o copo. O copo é assim, é fácil enxergar o espírito, né? O facilitador incrível. Agora, aonde entra, em que parte que entra o design, o detalhe? O copo ser de plástico ou de vidro ou de cristal, ele é sempre um facilitador, ele vai chegar ao mesmo fim. E aonde que entra o design, o único, o exclusivo nessa história? Que tudo, não sei se eu vou saber dizer o que passa na minha cabeça. Eu consigo ver Deus na facilidade, na criação disso, mas eu não consegui enxergar aonde que o design se encaixa nisso. Criatividade. No mundo tem não sei quantos milhões de folhas, nenhuma folha é igual. Mas é que tem hora que eu acho que meu trabalho, assim, eu vejo muitas vezes leva para o ego, né? Tudo leva ao ego, se você não cuidar um pouco, né? Uhum. Mas se você pensar em alegrar, fazer bem ao outro, não. Sempre vai levar para o caminho do bem, daquela coisa da criatividade para alegrar o outro, fazer feliz o outro. Eu vejo muito que tem isso, do levar a alegria, do transformar, agora é muito sutil a diferença quando vem buscando pelo ego, né? Sim, ajuda, né? Tem gente que é movida a ego, e isso faz bem. Mas, no fundo, se você for movido pelo bem, é melhor. Até a alegria que gera o trabalho é mais para. Oi, Aparecido, você também quer comentar? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Nesse exercício, principalmente para mim, né, que engenheiro, então eu tenho já muito tempo engenharia do valor, né? Como a nossa amiga Eliane comentou no copo, né? Aí qual a função do copo? E na engenharia do valor a gente sempre tem que definir a função com um verbo e substantivo, né? Porque às vezes e aí a gente fala, então, qual que é a função do corpo? Conter líquidos, né? Conter alguma coisa. E aí ele fala assim, o design que faz a diferença, né? Se você tem um copo de plástico, ele vai ter um valor. Se você tem um copo que sirva de cristal, o valor dele vai mudar. Mas a função básica, né, conter líquidos é praticamente a mesma, né? Enquanto um custa centavos, o outro pode custar milhares de reais, né? E sim, essa questão de servir... é a mesma. Isso, a utilidade é a mesma, né? E o valor dele vai se tornar quanto mais fazer pessoas felizes, né, ou mais satisfeitas, o valor dele vai aumentar cada vez mais, né? Quero sim, eu vou falar rapidinho. Eu fiz esse exercício, professor, e teve um dia que foi muito interessante. Eu estava fazendo, e aí me vieram tantas lágrimas e eu me lembrei muito daquele exercício da gratidão. Então, só queria colocar essa experiência. Assim, sabe, foi muito bacana isso, que você vai vendo a gratidão. Então, me remeteu muito àquele exercício que a gente fez uma outra vez. Obrigada. Insanidade é querer mudar, melhorar de vida pensando da mesma forma. E é por isso que fazemos os exercícios. Não adianta aprender teoricamente se você não mudar a forma de pensar. E mudar a forma de pensar é sair do padrão teu. Se você não fizer isso, nunca sai. Você tem um hábito, uma forma de pensar, um padrão de pensar, um padrão de proceder que, se você não forçar, você não sai. E esse é o maior dos problemas dos adeptos da Seiichi-no-e, principalmente dos alunos do ciclo de estudo. A maioria não se esforça para mudar a forma de pensar. Ficam esperando que apareça um santo Deus que, sei lá, enfie a mão na cabeça e dê um clique e mude a chave da forma de pensar. Isso não existe. É a própria pessoa que tem que buscar
mudar a forma de pensar. Por mais que isso desagrade, que realmente desagrada, você tem que pensar de outra forma. Isso desagrada muito, sai da tua zona de conforto, sai da tua comodidade, né? Você tem que admitir que existem outras formas de pensar, outras formas de agir. E é a única forma de você começar a entender outras pessoas, aceitar outras pessoas, é também quando você começa a mudar a sua forma de pensar. Quando você consegue mudar a sua forma de pensar, fica mais fácil ver e aceitar a forma de pensar, de agir das outras pessoas. Ouvir o que eu estou falando, se é só isso, é melhor ler o livro, porque o livro é bem mais completo do que as coisas que eu falo. Mas ler por ler é acumular conhecimento, vai servir para grande coisa. Se não praticar, e praticar que você tem que treinar a tua mente. E treinar a tua mente é começar quebrando alguns paradigmas, né, que tem dentro de você. Se você não fizer isso, não vai trazer nenhum progresso. É difícil no começo, mas depois, com certo tempo, passa a ser fácil. Eu vi num outro vídeo, o professor fez um e-book explicando como ele aplicou a Seitinoye na vida. E como eu encontro esse e-book? Manda e-mail para mim que eu te mando o e-book. Tem mais pessoas que gostariam de receber o e-book. Eu vou encaminhar o e-mail do professor no grupo do WhatsApp. Aí quem tiver interesse no e-book é só encaminhar um e-mail para ele. Oi, Ana Paula. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Acho que quando eu entrei, estava dirigindo, aí não pude falar direito no começo. Eu queria retornar um pouquinho, só falar do exercício anterior. Eu, assim, fiquei realmente muito tocada com o exercício e me veio, assim, na cabeça, a cada momento que eu pegava um objeto e pensava nele, e foram vários objetos e foram várias situações. Eu fiquei pensando assim, como Deus ama seus filhos, como nós realmente somos filhos de Deus. Porque cada coisa, né, que a gente pega, que a gente pensa em cada objeto, como aquilo foi chegar naquela, trazendo conforto, trazendo facilidades, alegrias. Então, eu fui muito por esse lado. Por exemplo, o chuveiro, por exemplo, o filtro de filtrar água. Então, foram ideias que apareceram, foram sendo até melhoradas. Eu vi muito por esse lado como Deus usou aquelas pessoas, lógico, né, que as pessoas estavam mais conectadas, mandou essas ideias para nós mesmos, para o nosso benefício. Então, eu também fui muito no sentido da gratidão e fiquei muito tocada. Então, eu queria falar isso, porque, para mim, assim, são inúmeras as coisas, né? São inúmeros os objetos, as situações, e o próprio carro, o quanto facilita, e como chegou, desde uma carroça até chegar com o carro hoje. Então, eu viajei bastante, viu? Viajei bastante. Exatamente, o objetivo do exercício é aprender a ver o significado diferente, né, das coisas, entender o verdadeiro significado. O exercício de hoje, você vai começar a ver Deus, deixar de ver matéria, a forma, o plástico, o ferro, enfim, você vai deixar de ver matéria e vai ver espírito nas coisas. O exercício é isso. É um treinamento que você tem que fazer. Começa com objeto, depois você vai mudar isso para acontecimento, para pessoas. A aula anterior, tem gente que disse que era difícil ver acontecimento, né, ou pessoa. Mas é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre um acontecimento, um carro e um ser humano. Não é nada diferente. É a mesma coisa.
Foi a mesma experiência com a Ana Paula também, porque tinha momentos que eu até chorava, que me lembrou demais o exercício da gratidão, né? Quando uma Sim. pessoa faz aquele objeto e tudo. Leva a verdadeira gratidão quando você entende o verdadeiro significado. Mas é isso, gratidão, professor. Gratidão, Ana Paula. Os exercícios, no fundo, são fáceis. Você acostuma com a ideia, fica bem fácil. Mas, naturalmente, depois, começa a ser um processo natural, não forçado. No início, você tem que forçar, mas depois você aprende a ver de forma natural, sem forçar. Depois nós vamos fazer outros exercícios. Consequência disso, que é você deixar de ter raiva, né? Vocês vão conseguir praticar o exercício que vocês não conseguiram fazer ano passado. Ficar 10 dias como santo. Por que vai conseguir? Porque vai ver outro significado nas coisas. Ficar 10 dias sem ficar com raiva, sem xingar, sem queixar, sem lamentar. Vai passar a ser uma coisa muito natural isso. Não vai ser levado pela lógica humana, pelo raciocínio humano, que o raciocínio humano que vai levar raiva, ficar com medo, ficar angustiado, deixa o raciocínio humano, deixa de ter esse tipo de emoções incontroláveis, né, que a gente tem de raiva. Tem, mas logo você consegue controlar. A Eliane vai desenvolver muita criatividade, vai criar muitas formas. Verdade, se a imaginação solta, consegue ter muita criatividade. Seu Mário Fujihara. Boa noite, professor. Bela aula, gostei muito. Muito obrigado. Sabe que viver a vida empresarial, nesses momentos críticos que nós estamos passando no país, esse princípio que você passou hoje à noite é muito aplicável, porque a gente se envolve muito com fatos fenomênicos, fatos de fofocas, fatos de novas regulamentações e acaba confundindo a nossa mente. Embora a gente pratique sim, o Shinsokan ou faça meditação, o mundo fenomênico afeta muito nas nossas decisões, né? Isso faz com que nesses 3 primeiros meses desse ano, eu tenho 3 projetos em andamento, apenas consolidei um. Os outros 2 estão muito ainda na nuance. Agora, quando o presidente vai para essas viagens, aí ele volta com toda a notícia, a minha cabeça fica assim, né? Porque muitas coisas afetam a nossa atividade empresarial no dia a dia. Então, essa decisão dele de taxar imposto para mercadoria que a gente traz importado de $50, por exemplo, vai eliminar taxa ou vai eliminar o PIX, vai taxar o PIX. Tudo isso confunde a cabeça do empresário, né? Aí o que acontece? Sem dúvida, a gente precisa ter muita estabilidade emocional, muita sabedoria. E eu tenho 81 anos, eu passei um período de 30 anos numa multinacional, onde a meditação Shinsokan, o conhecimento que eu sou filho de Deus, com poder e a capacidade infinita, muito me ajudou nas decisões orçamentárias, aprovação de orçamento nos Estados Unidos, tudo isso. A filosofia Seichunei foi a base das minhas tomadas de decisões. Muito pensamento positivo é que o meu projeto vai dar certo. Esse projeto vai dar certo. Isso consome muito tempo. Então, a aula de hoje foi muito boa de eu poder recapitular um pouquinho algumas bases teóricas a fim de adicionar nos meus planejamentos. Então, é isso que eu queria dizer para você, professor Roda, foi muito boa a sua aula. Estou vendo a Thaís, eu não conhecia a Thaís, você é bem bonita, filha de Deus perfeito. Obrigado por trabalho que você está fazendo de comunicar com todo o pessoal. Então, quero dizer mais uma vez, muito obrigado, professor Roda, pelo seu trabalho incansável que você está fazendo em termos de prol da prosperidade do Brasil. Obrigado. Boa noite. Eu queria comentar a minha experiência também dos exercícios. Eu fiquei também muitas vezes emocionada quando fazia. Me lembrei várias vezes por dia. Ainda continuo, né, fazendo e me lembrando várias vezes. Uma coisa que ficou
bem fixo para mim, que algumas vezes a gente distrai, mas eu me lembro várias vezes por dia de fazer, de ter atenção nas coisas e ver o significado das coisas. Uma coisa que foi muito importante, que eu vi que tudo é para nos servir, é como se tudo o que está é para nos servir. Por isso que é uma natureza da vida, é servir. Para mim ficou muito nítido que também a nossa natureza é servir, que a gente e a natureza é uma coisa só. Aqui eu estou em Portugal, é a primeira vez, eu estou aqui há pouco tempo, e é primavera. Então, eu estou notando, eu moro num local muito de natureza. E a natureza está me ensinando muito aqui. É uma coisa tão assim que toca a alma da gente, porque eu falei assim, a natureza ela sempre está nos dando, ela respeita a ordem da vida. Então, isso está me tocando muito assim nesse momento. E esse exercício está me fazendo mais isso, manifestar mais essa gratidão, que a gente também deve seguir esse curso natural da vida, que é o de servir. Sim, É isso que eu queria compartilhar. Obrigada, professora, as suas aulas estão maravilhosas. Estou assistindo todos os seus vídeos. Continue os exercícios, lembre da frase do Einstein, é muito importante. Se quisermos mudar a nossa vida, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Loucura, insanidade é querer mudar a nossa vida sem mudar o pensamento, pensando da mesma forma. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Thaís, muito obrigada. Boa Obrigada. noite. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado também.